Ah, imaginem a alegria que eu estou sentindo aqui dentro de mim em poder estar iniciando essa jornada de 12 aulas, onde eu irei trazer diversos temas altamente relevantes para o seu desenvolvimento como líder. E eu quero te dizer uma coisa, que ao longo desses anos como líder, o que eu posso te afirmar com toda segurança é que eu fui conduzida por uma liderança guiada. E saber disso, ter essa clareza, isso faz com que o meu coração transborde ainda mais por essa linda missão, por esse legado, por esse chamado. A minha fé em Deus foi o que me sustentou e é por essa fé que eu tomei essa decisão de iniciar essa jornada. E eu vou de todo o meu coração compartilhar os meus erros e acertos. Eu vou te fazer muitas perguntas poderosas, porque assim, juntos, a gente vai conseguir caminhar em busca de um mundo melhor, de vidas verdadeiramente transformadas. Mas, muitas coisas durante essa minha trajetória eu não conseguia de verdade explicar como eu estava conduzindo, como era conduzido, como eu fazia, como eu realizava o desenvolvimento da liderança. E então eu resisti muito mesmo em buscar mais capacitação. E depois de muito resistir, eu decidi. E eu fui em busca dessas respostas. Eu precisava, de fato, ter consciência do processo para que eu pudesse ajudar de forma mais eficaz, mais efetiva e afetiva o outro. Porque quando nós descobrimos que temos uma missão, é nesse momento que nós temos que verdadeiramente ter a missão de ajudar o outro a resgatar o melhor que existe dentro de si. E então eu iniciei uma jornada de muitos estudos, formações, desenvolvimento em evolução humana e tudo alinhado, claro, com todos esses anos de dedicação na prática, na vivência mesmo ali, liderando, direcionando, em inspirar as pessoas, para fazer com que os meus liderados pudessem ver eu fazendo, para que eles pudessem fazer também. Eu acredito que a liderança, você faz, o seu liderado vê e ele executa. E então eu tomei consciência, inclusive o porquê, que desde sempre, desde muitos anos, desde que eu comecei essa liderança, eu verbalizo que a liderança, ela inicia pelo coração e é através dele que nós reconhecemos o verdadeiro líder. Foram muitas tomadas de consciência e eu quero compartilhar isso com você, porque eu sei que se você verdadeiramente quiser, isso irá fazer a diferença na sua vida, porque fez na minha. E uma das razões que me fizeram ir em busca de aprofundamento no processo da evolução humana foram as situações desafiadoras que em certos momentos da minha jornada eu não consegui lidar. De verdade, me faltou autoconsciência emocional. E isso me causou desequilíbrio. Mas sabemos que é no desequilíbrio que está o equilíbrio. É no veneno que está o antídoto. E eu, como uma pessoa antifrágil, que eu sempre digo que sou, e é dessa forma que eu chamo os meus liderados, chamo todos eles de antifrágeis, eu não poderia, de fato, permanecer nessa insanidade, nessa inércia, Acho que é assim que se diz. Muitas vezes, diante de grandes desafios, pode ser que você decida parar, ou então estacionar, ou dar aquela pausa momentânea, ou até mesmo recuar de vez. Mas eu tô aqui para te dizer que é exatamente nesse momento que a grande virada na sua vida, ela está prestes a acontecer. Eu acredito que todas as pessoas, elas são dotadas de algo. E eu acredito também que aquilo que nós não somos dotados, nós temos a capacidade de aprender e também de desenvolver. A partir do momento que nós damos essa permissão a nós mesmos, porque tudo é permissão. E eu acredito, indiscutivelmente, que todo ser humano, ele tem um poder dentro de si a ser colocado para fora. E que muitas vezes nós precisamos escutar alguém e então vai acender uma luzinha, vai se acender uma vela na sua mente vai se iluminar
e você começa a acreditar que sim, de fato, você é capaz, você é merecedor, você é merecedora de ir mais além. E sim, de viver o extraordinário, de desenvolver pessoas ao sucesso, de empoderar o outro com um olhar, com uma palavra. Enfim, o que eu quero deixar aqui bem claro, antes de iniciarmos essa jornada, é que dentro de você tem um grande potencial. E que você está aqui me escutando, você que tomou a decisão de estar aqui e está disposto ou disposta a caminhar ao meu lado, nessa imersão de 12 aulas, 12 encontros de profunda imersão, onde você terá muitas tomadas de consciência, assim como eu tive, e isso te levará ao seu estado desejado, desde que você se permita, é claro. Então eu te convido, a partir desse momento, que você se permita, modifique seu estado atual. Eu tenho certeza que você colherá resultados extraordinários. Depois dessa introduçãozinha aqui que eu fiz, vamos lá, não é? Mãos à obra! Vamos para a nossa primeira aula. E eu quero falar sobre líderes e equipes em alta performance. Mas antes, eu preciso te convidar a estar com seu caderninho e a caneta aí na mão, porque durante a aula, como eu já falei, eu vou fazer muitas perguntas. E você alcançará o seu estado desejado, se você, de verdade, tá? Estiver conectado aqui, ó, comigo. Vamos nos conectar nesse momento. Então, as perguntinhas que eu for fazendo, responda a elas. Essas perguntas, elas irão te levar para um outro estado. Elas irão te fazer ter outras ações. Elas irão te trazer mais percepção, tá? Então, vamos lá. Eu já vou iniciar com algumas perguntinhas, tá? Para você começar a ter essas tomadas de consciência da sua liderança. E então, juntos, nós levaremos essa liderança para uma alta performance, ok? Sua liderança, ela reflete a sua essência? Você se autolidera? Você sabe qual é a sua melhor performance como líder? Qual é o ponto principal em sua liderança que precisa de melhoria? Tome consciência das suas respostas e escreva agora mesmo. Vamos lá, escrever essas respostas. Tudo que vier de imediato na sua mente, aqui dentro do seu coração, já coloca aí com a máxima verdade. Você sabe o que são crenças? Crenças são verdades individuais. E eu vou trazer aqui um tema que está, muito em evidência, porque em março de 2020, o inimaginável, aquilo que só se via em filmes, realmente aconteceu. Uma pandemia, uma situação altamente desafiadora, onde muitos tiveram que buscar várias alternativas de sobrevivência. Sim, foi um caos. Mas se você está aqui me escutando nesse momento, é porque você superou. E então eu te pergunto, como está a sua crença de merecimento, a sua crença de capacidade, a sua crença de identidade? Como está a sua crença de capacidade sobre alcançar resultados extraordinários para a sua vida? Quais são as suas crenças sobre se tornar uma líder ou um grande líder? Quais suas crenças sobre riqueza e prosperidade? Se você está aqui, é porque você se superou, porque você rompeu. Isso não é por um acaso. Entenda que o acaso é para homens volúveis. Homens de fé é divina providência. E esses 12 conteúdos que eu preparei para te entregar, ele é direcionado para líderes ou então para quem deseja se tornar um líder. Lembre-se sempre que liderar a si mesmo é uma arte. Mesmo que você não trabalhe com um time onde você os lidera, essa imersão, ela, com certeza, ela pode agregar de forma muito expressiva na sua vida. Então eu acredito que você já tenha passado por algum momento de estresse na vida, não é mesmo? Afinal de contas, quem nunca? Então vamos saber um pouquinho também
sobre as crenças a respeito das crenças de estresse, porque muitas vezes, né, a crença do estresse ela é um pouco distorcida. Então, olhando de dentro para fora, quem você se tornou depois de passar por um estresse? Isso afetou a sua liderança? Sua liderança pessoal ou a sua liderança com o outro? Quais são as crenças que você tem sobre o estresse? Você sabia que as suas crenças com relação ao estresse, elas determinam como ele te afeta? Esse estresse, como ele vai te afetar? É de verdade. Kelly McGonigal, ela é uma psicóloga e pesquisadora da Universidade de Stanford e ela acompanhou 30 mil pessoas durante 8 anos. E ela teve 2 grandes descobertas. A primeira descoberta, sabe qual foi? Que aquelas pessoas que acreditavam que o estresse poderia trazer algum prejuízo, elas obtiveram sim, de fato, um aumento de 43% de risco na sua saúde. E os que tiveram muitos momentos de estresse, mas de verdade eles não acreditavam que isso era prejudicial, então o risco à saúde dessas outras pessoas que foi apresentado foi um risco normal, não foi nada além. Então você, líder, diante de um momento estressante, como você reage? Você se desequilibra e não sabe o que vai fazer? Ou então você tenta reagir por si só, sem buscar ajuda e com isso acumula vários sintomas? Ou você busca dentro de você um potencial que ainda não foi descoberto e cria soluções extraordinárias? Todas essas perguntas, elas têm o poder de te levar para um nível de consciência muito mais profundo. Onde, claro, não é? Pouco a pouco, você vai ativando o seu inconsciente. E isso te leva a ter um aprendizado muito maior. Então, vamos conhecer o estresse bom? Acho que você ficou um pouquinho curioso, né? Então, o estresse bom é aquele que é positivo. Mas existe, né? Existe o estresse positivo, sim. Sim, de fato, ele existe. Carla, mas como assim? Estresse positivo? Eu vou te falar. Mas antes, para a gente poder entender o estresse positivo, eu quero te falar um pouquinho sobre a diferença do estresse positivo com o negativo. Então, nós precisamos entender esses 2 tipos de estresse, que dentro deles tem o estresse agudo, que é esse estresse episódico, eventual, que causa pico emocional muito forte, mas dura pouco tempo, como eu nesse momento, né? A gente está aqui falando com vocês, é claro que me gerou um pico de estresse agudo, mas está tudo sob controle. E é um estresse que gera ação, movimento e também uma transcendência. E tem o estresse crônico, que é aquele estresse que a pessoa, ela está sempre na agonia, já é crônico, continuamente estressada. E por ser crônico, as reações físicas e também as reações emocionais, elas nunca desaparecem. E isso causa um imenso risco à saúde. A pessoa de verdade, ela se paralisa. Então vamos entender bem sobre o processo. E caso você tenha um estresse crônico, precisa aceitar e buscar ajuda. Essa vai ser uma ótima decisão. E o estresse positivo? Vamos falar dele um pouquinho? Ele é um nível de estresse muito bom, saudável, ele é produtivo. Ele gera movimento, ele gera ação. Você começa a ter mais criatividade. No estresse positivo, você consegue perceber ele, tá? E com isso, você tem a capacidade de lidar com esse estresse. E a partir desse momento, você passa a produzir com esse estresse positivo. E aqui você alcança uma mentalidade de alta performance. Quais são os níveis do estresse? A ausência de estresse gera tédio, desânimo, desmotivação, apatia. E isso não é legal. E ainda que te leva e isso também te leva a ter uma baixa performance. O estresse crônico, ele causa irritabilidade, isolamento, insônia, problemas digestivos, entre outros. E aqui ele já tem uma performance, vamos dizer que mediana. Já o estresse positivo, ele gera paixão, engajamento, motivação. Você passa a ter uma atitude acabativa. Ou seja, você termina aquilo que começa. E aqui, nesse momento, é onde você
tem, está em alta performance. Então veja que como ter um determinado estresse, ele não é tão mal assim, não é mesmo? Então por isso é muito importante você ressignificar as suas crenças com relação ao estresse. E como líder, nós precisamos o quê? Nós precisamos saber que o ser humano, ele é único e complexo e que de fato não há uma forma matemática para compreender as pessoas. Compreender as pessoas envolve o quê? Como assim, Carla, compreender? Envolve amá-las e desejar ardentemente que elas evoluam. O desenvolvimento humano é ir de um ponto ao outro. E a alta performance, ela é medida pela energia colocada nesse processo, esse processo que você vai de um ponto ao outro, tá? Então agora vamos falar um pouquinho de você como líder e a sua equipe em alta performance. Eu tenho certeza que você e seus liderados vislumbram ir muito mais além. Então vamos falar sobre gestão do tempo. É importante aproveitar o tempo de forma muito inteligente, de forma produtiva. Produtivo no seu home office, saber como estabelecer o seu tempo para cada treinamento, para cada ligação, para cada acompanhamento. Uma produtividade inteligente é você fazer hoje sem esquecer que existe o amanhã. Ser mais estratégico e menos operacional. Avaliar o que já fez e não deu certo para que você não repita as mesmas ações, ok? A gente está conseguindo entender aí? Acho que sim, né? Então vamos lá. Uma coisa muito importante é você também não se esquecer que estamos na era digital. Nós estamos vivendo o mundo 4.0. Quem não estiver disposto a aprender um novo formato de trabalho, dificilmente conseguirá se posicionar no mercado. E um outro ponto importantíssimo é a conexão consigo mesmo. Todos nós somos seres duais, todos nós temos a luz e a sombra. Então respeite essa dualidade, se conheça e escolha o quê? Sobressair a sua luz. Conecte-se consigo mesmo e você conseguirá se conectar com o outro. Como ser um líder sem se conectar? Não é mesmo? Você só vai conseguir liderar o outro se você estiver liderando a si mesmo. Líder é resultado de equipe. Lembre-se sempre, quanto mais próximo de si você estiver, mais próximo do outro você também estará. Então agora eu vou te passar aqui os 7 passos infalíveis para o sucesso do seu negócio. Tá? Então o primeiro passo, seja inovador, seja inovadora nas suas ideias. Quando você decidiu ser um líder, uma líder, você tinha um sonho. O seu sonho, ele só se realizará se você estiver conectado com as pessoas. Aí você pode se perguntar assim, mas tá, como que eu vou saber se eu estou no caminho de me tornar inovador, se eu estou no caminho certo? Eu vou te dizer, um dos sinais que é fundamental para você identificar isso. É quando você escutar assim, você está sonhando alto demais. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Ah, isso vai dar muito trabalho. Olha, se eu fosse você, eu não faria não. Você acha mesmo que você alcançará uma posição assim de destaque? Ui, pode ter certeza, se você já escutou ou escuta isso, você está sim no caminho certo. Então persista e tenha imaginação. Segundo passo, esteja rodeado de grandes pessoas, de pessoas que pensam de forma extraordinária. Uma equipe de sucesso, ela é resultado de pessoas. Então, muito cuidado com as influências externas. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo bluetoothando pessoas, o tempo todo. Líder e liderados em alta performance, em sintonia, conectados, desejando o melhor um ao outro, vibrando e torcendo um com o sucesso do outro. E eu tenho tanto orgulho de dizer, porque essa é uma forte característica dentro da minha equipe, com os meus liderados.
Um sempre está ali torcendo pelo outro, dando dicas que agregam para a vida, para o direcionamento deles. E quanto melhor o seu time, maior será a sua vitória. Então, permita-se essa conexão com os seus liderados. Não se trata apenas de iniciar pessoas e trazer pessoas para o seu negócio, mas de você, de verdade, se conectar com elas. Aprenda a valorizar o talento de cada um dos seus liderados. Não basta apenas você enxergar. Vibre, valorize, impulsione. Se ele não acreditar, acredite você e mostre que ele é capaz. Lembre também, tá? Se lembre de uma coisinha aqui. Só se faz o caminho caminhando. Porque eu falei bastante, né, sobre você se autoliderar, se autoconhecer para poder liderar o outro. Mas lembre-se que todo o processo de autoliderança você vai alcançar e vai desenvolver caminhando, fazendo toda essa jornada. Terceiro passo, desenvolva a liderança. Quando você desenvolve, é de fato quando todos estão sonhando junto. É quando você entende que o ser humano, ele é muito mais importante do que o ter, do que a matéria. Foco nas pessoas e o resultado ele vem como consequência, como uma doce consequência. E eu falo e repito isso há muitos anos. 3 coisas muito importantes na liderança. A primeira que eu digo aqui para vocês é que o líder, ele conduz o time. Então, a liderança ela é a chave para que você possa chegar, não é, em algum lugar. O segundo, sem liderança, mesmo que a marca seja uma das melhores do mundo, não se alcança a credibilidade. E o terceiro, líder e liderança. Por que é tão difícil encontrar bons líderes? Vamos fazer agora o autofeedback do líder, já que a gente entrou nessa parte aqui, né, sobre o líder. Vamos fazer esse autofeedback? Aqui eu vou fazer muitas perguntas, tá? E com esse autofeedback a gente encontra muitas respostas. Mas antes de começarmos, lembre-se, tá? A liderança ela é o ponto-chave para que você possa ter um time de sucesso. Então, não se sabote no autofeedback do líder. E no autofeedback, a primeira parte que eu trago aqui para vocês é sobre inspirar. Um grande líder, ele precisa, antes de tudo, ser inspiração. Ser inspiração para os seus liderados. É possível citar grandes líderes, não é, que até hoje trazem inspiração para diversas pessoas. Para mim, o maior de todos os líderes e mais conhecido, Jesus Cristo. Nós temos também Martin Luther King, Abraham Lincoln, Joana d'Arc, entre outros. Um líder que inspira, ele traz o quê? Ele traz confiança para os seus liderados. E com isso, torna a convivência no local de trabalho muito mais harmonizada. A inspiração própria também é uma grande característica necessária para um líder. Se motivar, entregar a inspiração com boas atitudes, comportamento para os seus liderados. E para que isso ocorra, a gente precisa que o líder tenha autoconhecimento, para que ele possa ter inspiração interior. Ele precisa se inspirar também com ele mesmo, buscar essa inspiração interior, buscar dentro desses líderes, desses grandes líderes. Então eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui poderosas com relação à inspiração. E dessas perguntinhas que eu vou te fazer, eu te convido a você dar uma nota de 0 a 10. Como você está diante de cada resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. Você já ouviu da sua equipe que alguém se inspira em você? Qual é a nota que você dá? Como que está a sua inspiração em ser líder? E quais são as suas inspirações? Você tem mirado bons exemplos? Você considera que inspiração é algo importante para a construção de uma identidade própria? Respondendo as perguntinhas, vamos partir para o próximo ponto, né, aqui do autofeedback do líder. O próximo ponto é delegar. Gente, é uma situação
pouco desafiadora, não é? Porque o hipercontrole, ele é um problema de muitos líderes que por não conseguirem abrir mão das suas tarefas, eles se sobrecarregam e não sabem delegar, né, talvez. E isso pode representar uma grande dificuldade, porque representa o quê? Que não está tendo uma confiança nos outros. A delegação de tarefas, ela também tem conexão direta, automática, com a imparcialidade. Ser um líder que não apenas confie em um membro, mas que entenda que todos tenham capacidade para desempenhar aquilo que foi pedido. E isso é uma coisa que eu tenho desenvolvido, que eu desenvolvo muito dentro da minha equipe, porque eu trago líderes para que possam entregar também, para que possam compartilhar os seus conhecimentos junto com outros liderados. E isso faz com que a pessoa se empodere, faz com que esse líder se sinta assim capaz, porque são capazes. Então a gente precisa aprender a liderar mais, tá? Isso é uma característica fundamental que o líder precisa adquirir. Então agora vamos para aquelas perguntinhas mágicas, maravilhosas. Lembre-se sempre, ó, perguntas poderosas. Quero que isso entre na sua mente. Perguntas poderosas, perguntas poderosas. Dá a notinha lá de 0 a 10 para cada resposta. Você se sente confortável vendo outras pessoas fazerem algo que você tem conhecimento e habilidade para fazer? E agora? Por que delegar é algo difícil para você? Você costuma ser mais rigoroso quando você delega uma tarefa para alguém? A última, né, que foi falado sobre, que é muito importante, que foi falado sobre delegar. De 0 a 10, que nota você dá para a sua capacidade de acompanhar e de dar feedback? Essa é a última perguntinha que eu faço sobre delegar. Qual é a nota que você dá para você mesmo? Próximo ponto do autofeedback do líder. Vamos falar sobre ousadia. Esses pontos são fundamentais, tá, gente? Para você elevar a sua alta performance. Nós estamos aqui falando de alta performance de líderes e de equipes, de liderados. Então vamos todo mundo escalar essa montanha. A ousadia, ela pode ser entendida como uma ação de arriscar em determinado momento. Um líder, em alguns casos, ele precisa o quê? Ele precisa arriscar, ele precisa pôr à prova tanto a sua própria capacidade, mas também a dos seus liderados. E nesse último tópico que foi citado sobre delegar, não é? Que esteja junto com os seus liderados, que os seus liderados possam se sentir envolvidos, pertencentes dentro dessa equipe. Ousar é verdadeiramente fazer a diferença, é você aceitar desafios que de imediato podem ser entendidos como impossíveis, tá? Mas é aceitar algumas demandas, sabendo que o prazo é curto, mas que pode conseguir sim fazer essa entrega. É acreditar que você pode chegar ao estado desejado caminhando o quilômetro extra. Eu falo muito sobre quilômetro extra com a minha equipe, trabalho muito forte sobre isso, porque se todos os dias você fizer o quilômetro extra, fizer aquele um pouquinho a mais, quando chegar no final, ao chegar no estado desejado, você vai conseguir identificar que sim, que você conseguiu ir além do que aquilo que você se propôs, porque você caminhou o quilômetro extra, todos os dias um pouquinho, tá? Então agora as perguntinhas aqui, as perguntinhas poderosas, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Qual foi a sua maior ousadia até hoje? Tanto na vida quanto no trabalho, você prefere o risco ou a segurança? O quanto a sua liderança ela é ousada? O quanto você concorda em ser um líder ousado? Refletiu? Deu as notinhas? Espero que sim, hein? Vamos lá, conectados. Vamos nos conectar. Então agora vamos falar sobre o trabalho em equipe. É um outro ponto do autofeedback do líder. O líder, ele só é líder porque ele tem o quê? Ele tem um grupo, e um grupo que ele conduz, né, que é conduzido por ele. Trabalhar em equipe é essencial. Aprender a liderar e aprender a se relacionar com o grupo que você lidera é fundamental. E essa habilidade, ela consiste no quê? Ela consiste em você saber administrar diferentes perfis.
e entender que cada pessoa ela é um ser individual e focar todos na equipe, você ter o foco em todos, em um objetivo macro que vai beneficiar todo o grupo e também o empreendimento. Vamos para as perguntinhas? De 0 a 10. Trabalhar com outras pessoas é um problema para você? Quanto você sabe trabalhar em equipe? Como que os desafios de lidar com as pessoas afetam você e a sua vida e a sua carreira? Você tem uma boa capacidade para resolver conflitos? Você acredita que você sabe dialogar com a sua equipe? Na comunicação, como que tem sido a comunicação sua com a sua equipe? Tem compreensão? Tem entendimento? Dá sua notinha aí. A gente tá junto, não tá? Vamos lá? Continuar, porque o autofeedback do líder ainda não acabou. Agora falando de foco. O conceito de foco, ele deve ser o ponto principal de atenção do líder. Onde se converge e tem atenção sobre algo. O foco, para o líder, ele terá 2 tipos. O primeiro, sendo o líder, né, sendo o que o líder entrega para a sua equipe, a importância que a equipe tem para esse líder. E o segundo é o tipo de foco que a equipe tem sobre o trabalho desempenhado na empresa que representa. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Que cada um deve ter o seu foco próprio. E além desse foco pessoal, o líder, por meio do seu comportamento mesmo ali junto com a sua equipe, dando motivação e inspirando, ele faz com que os liderados façam o quê? Caminhem. Caminhem para o foco principal da equipe. É isso, o foco em direcionar a sua equipe. Perguntinhas, responda essas perguntinhas. Você daria para o seu foco atual qual nota de 0 a 10? Qual notinha você daria para o seu foco atual? Qual nível de foco você tem entregado para a sua equipe? Quanto você engaja a sua equipe para que todos eles possam ter foco? Como você mensura o foco dos demais? Faz sentido para você que o foco é um elemento do resultado? Se você quer ter resultados, você precisa analisar como está o seu foco. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento em equipe. Dentro ainda, não é? Aqui do nosso auto-feedback do líder. Então, desenvolver equipe é o quê? É a capacidade para observar os pontos de melhoria dos seus liderados e então você começar a agir para que os seus liderados eles melhorem esses pontos. Então veja que desenvolver uma equipe é totalmente diferente de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe exige de nós a capacidade de ser mestre, professor, orientador, mentor. Um bom líder, ele faz as pessoas o que eles fazem? Ele faz as pessoas serem melhores, faz as pessoas evoluírem. Entendeu? Então vamos lá para as perguntinhas. Dê aquela notinha de 0 a 10. Quanto você tem desenvolvido a sua equipe? Você acredita que as pessoas elas aprendem com você? Como você se vê no papel de mestre e de orientador? Responde aí, anota tudo. Vamos trabalhar essa liderança para que você alcance essa alta performance, ok? Próximo passo aqui do auto-feedback do líder. A visão de futuro. Visão de futuro. Ela está diretamente atrelada a um planejamento. Um líder, ele precisa o quê? Ele precisa ter uma organização sobre o seu trabalho e também sobre o trabalho da sua equipe. Dar importância para a visão de futuro da equipe, ter as demandas em um possível controle de semanas, de meses
E mesmo que ocorram alguns imprevistos, porque é normal acontecer imprevistos, precisa sim ter um gerenciamento dessas surpresinhas, de crises. Aí aqui entra muito forte o perfil de visionário. Então, reflita sobre essas perguntinhas e responda a elas dando aquela notinha de 0 a 10. Que nota você dá para a sua visão de futuro? Você acredita que a visão de futuro ela é importante para um líder dos tempos atuais? Trazer o futuro para mais perto é também ser visionário. Então eu te pergunto, você consegue administrar o tempo para trazê-lo para mais perto? Vamos falar agora sobre priorizar. A vida de um líder, de um executivo ou não, ela é um acúmulo de muitas funções, de muitas tarefas, de demandas. E para que a entrega seja adequada aos resultados extraordinários que todos almejam ter, a habilidade de priorizar, ela precisa ser muito, muito forte. Então, o senso de urgência e de executabilidade, somado ao conhecimento dos processos das pessoas, ele leva o líder o quê? A decidir as suas prioridades. Então, prioridade, ela é somada com organização. Um líder organizado, ele tem mais habilidade para priorizar as suas tarefas e as suas obrigações. Então, líder, você precisa entender isso, porque muitas vezes esse priorizar, ele tem deixado a desejar. E o equilíbrio de prioridades, ele é o sucesso garantido. Falo isso já há mais de 10 anos. O equilíbrio de prioridades, ele te leva a um sucesso. Então, vamos lá. Quero que você responda as perguntinhas aqui. Quais são os critérios que você usa para decidir as suas prioridades? Na sua liderança com o seu time, o que costuma ser prioridade para você? A sua família, ela é uma prioridade? Diga algo que verdadeiramente possa comprovar as suas respostas. Tudo bem? Então vamos lá para o ponto do dar o feedback. A função de líder tem a necessidade de dar feedback. E é preciso conhecer o quê? Conhecer técnicas para entregar esse retorno ao liderado. E então utilizar, quando for necessárias. Porque o feedback é muito importante. Então, entregar um feedback justo, um feedback assertivo para o seu liderado, para que ele possa entender o que necessita de melhoria e o que está positivo e que pode continuar ou então melhorar ainda mais. Então, nada está tão bom que não possa ficar ainda melhor, não é mesmo? Então, dar o feedback é fundamental porque nós estamos sempre, constantemente, em um processo de evolução contínuo. E dar feedback, ele vai ajudar você, vai ajudar a sua equipe, vai ajudar os seus liderados a vocês transcenderem, a vocês realmente alcançarem o extraordinário dentro do negócio de vocês. Então, aqui algumas perguntinhas. Você considera que conhece o suficiente sobre feedback? Para dar um bom feedback, uma coisa muito importante é desenvolver a escuta ativa. Aprender a escutar na essência, com a alma mesmo, de verdade. Se você está ali com a pessoa, se conectar com ela, seja presencial ou seja por telefone, você escutar verdadeiramente, olhar dentro dos olhos. E então, como você se considera nesse quesito? Você é leitor, curioso e estudioso do assunto desse tema que a gente está falando aqui? O seu feedback, ele consegue agregar na vida das pessoas? O seu feedback, ele é capaz de fazer as pessoas se sentirem apoiadas? Imagina agora, tá? Você sendo liderado por você mesmo. Que nota você daria para o seu feedback de 0 a 10? Que nota você dá? Você sendo liderado de si mesmo. Agora vamos para criatividade.
A criatividade normalmente ela está relacionada em criação de novas técnicas e conteúdos. E é relacionada para um pensamento muito rápido e pensamentos de atuar também, claro, óbvio, sob pressão. Em momento de muita pressão é necessário ter um repertório criativo para que você possa conseguir solucionar problemas. A criatividade para um líder é criar novas formas de liderar. É saber ouvir, é saber você ouvir o outro realmente na essência, para que você possa aprender e ter conhecimento. A criatividade, ela é mais produtiva quando ela está sendo realizada em grupo. Então, assim, uma coisa que eu faço muito, quando eu me reúno com os meus liderados, nós sempre temos o quê? Uma difusão de mentes. É uma multiplicação de ideias e criatividades, como se verdadeiramente tivéssemos ali, né, em erupção. Gente, é lindo, eu amo esse momento. Então eu sempre saio desses encontros maravilhadas e com mais desejo de entregar mais e mais. A criatividade, ela ajuda muito você a se tornar conscientemente imparável. Eu falo muito sobre isso. Eu sou conscientemente imparável, mas com leveza e transcendendo cada vez mais. Tendo esse entendimento, porque quando você tem, não é? A autoconsciência emocional, quando você agrega todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para você nessa aula 1, eu tenho certeza que isso vai te dar muitas tomadas de consciência. E ao iniciar a execução de tudo isso, isso vai te trazer resultados extraordinários. E eu tenho certeza que vai chegar um momento em que nós vamos nos encontrar em algum lugar e tal, e você vai me relatar sobre isso. A gente ainda vai conversar muito sobre isso, tá? Então, algumas perguntinhas aqui sobre criatividade. Você acredita ser uma pessoa criativa? A criatividade, ela é uma das suas características e ela é reconhecida pelas pessoas? O que você considera que você precisa trabalhar para que você possa desenvolver a sua criatividade a ponto dela se tornar uma marca dentro da sua liderança? Que as pessoas olhem e digam assim, nossa, essa é uma marca muito forte dela ou dele. Responde aí. Chegamos aqui, não é, no final do nosso autofeedback do líder e que está aí dentro do terceiro passo, né, do terceiro passo desses 7 passos infalíveis para o seu sucesso na sua liderança. E eu espero que você tenha tido muitas tomadas de consciência, porque a primeira vez que eu também realizei o autofeedback, isso me ajudou de forma muito expressiva. E eu desejo verdadeiramente ver a sua liderança transcendendo. Desejo de verdade, tá? Então agora vamos para o quarto passo aqui dos 7 passos infalíveis. O quarto passo é você encontrar a sua causa. Encontre sua causa. Nem sempre o líder ele tem clareza do porquê ter se tornado um líder. Muitas vezes aconteceu e chega um momento que você deseja o quê? Que você deseja evoluir, que você deseja ir mais além. E você se sente ali preso, amarrado, sufocado. E uma coisa é certa, em algum momento, essa clareza ela precisa vir à tona. O adormecido precisa despertar. A necessidade de um senso de significado, ela começa o quê? Ela começa a gritar dentro de você. Um ponto super importante, né, é que chega um momento que a sua equipe, que os seus liderados, eles não conseguem mais sobreviver se não tiver uma clareza, se não tiver essa clareza, esse senso, né, essa causa. Então eu vou te levar a uma pergunta e reflita profundamente sobre isso. A produção da sua equipe, ela é voltada apenas para o seu bônus no final do mês? Ou é uma produção que ajuda a mudar a vida dos seus liderados? Não importa se o seu bônus é R$1.000 ou R$30.000 ou R$100.000, não importa. Precisa existir um significado com clareza. Se sua equipe ela não existisse, que falta ela faria? Se você como líder não existisse, que falta você faria? Líder que assume a autorresponsabilidade, ele não gera dores aos seus liderados. Nesse quarto passo, a tomada de consciência com relação à sua causa, ela é fundamental. Vamos entender um pouquinho sobre trabalho, carreira e missão?
O trabalho, ele é a base, tá? É o início de tudo. É onde você trabalha muito, ganha pouco, ainda não tem um engajamento, mas durante a trajetória transforma-se no quê? Transforma-se em carreira. Então já vai crescendo, né? Quando você já entende, você já sente que você tem uma carreira, é onde já tem um significado. Nesse momento existe o quê? Existe engajamento, existe uma felicidade de média duração, que a psicologia positiva, ela explica muito bem, né? Então, a sua carreira, ela se transforma o quê? Ela se transforma em missão, que se torna um chamado. Aí, nesse momento, é onde você alcançou o ponto mais alto, o ponto mais significativo da sua carreira. É onde você evoluiu, é onde você transcendeu, é onde você encontrou a felicidade plena e de longa duração. Você sabe que você tem um chamado nesse momento. Você sabe que você tem uma missão, uma causa. Saiba que existe uma grande razão pela sua existência. Então, permita-se ser um grande agente transformador de vidas. Do mundo, das áreas espirituais, profissionais, da sua melhor versão. Permita-se transcender, permita-se ir além. Quinto passo, a era digital. A comunicação com o mundo é muito importante, gente. Você precisa entender a importância, não é, de se adaptar nesse novo momento. Porque ou você se adapta à evolução ou estará fora do mercado. Com bom senso, claro, sem perder a sua essência. Seu produto, ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso? De nada vai adiantar se você não contar isso para o mundo. Essa é a realidade, nós estamos caminhando para o novo. Então, o desconforto versus oportunidades. E eu acredito de verdade que é no desconforto que nós temos ainda mais oportunidades de crescer. Por quê? Porque tudo é possível de se aprender. Então, permita-se o quê? Uma mentalidade de crescimento. Se comunique, se posicione frente ao mercado, construa a sua imagem. Que imagem você e sua equipe têm construído? É importante saber como você é visto. Isso é alta performance, tá? Então, fica a dica. Vamos para o sexto passo. Vendas. Venda o produto, venda a oportunidade. Oportunidade de mudança, oportunidade de uma renda extra, de flexibilidade, de trabalho de home office, de equilíbrio de prioridades, de reconhecimento. Tudo pode ser ilimitado. Sabe por quê? Porque toda e qualquer limitação, ela está aqui, ó, dentro da nossa mente. O produto que você representa, ele resolve problemas? Esse produto, ele leva autoestima, autoconfiança, empoderamento? Seu serviço é como? Ele é um serviço diferenciado? Seja um facilitador, gere qualidade de vida, aperfeiçoe, saia da zona de conformismo, elimine toda e qualquer crença de vendas e venda a sua imagem, venda o seu produto, venda uma oportunidade de uma vida extraordinária. Vender é lindo. Se não vender, nada vai acontecer. E ao vender, você estará, sabe o quê? Resolvendo problemas. Problemas de muitas pessoas. E lembre-se sempre do pós-vendas, ok? Sem amadorismo, porque o mercado ele não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço. Sétimo passo. A experiência. Que é você oferecer, né? Oferecer uma experiência extraordinária. Oferecer uma experiência extraordinária a você mesma. Ofereça essa experiência extraordinária a Deus. Ofereça essa experiência à sua família, às suas clientes. Exercite a gratidão. Tenha emoção. Você sabia que emoções, elas são memórias de longa duração? A emoção, ela gera conexão e ela se torna mais que um negócio. Humanidade, inovação, é exatamente o que o mundo está precisando. Então tenha certeza que o seu produto, ele atende à necessidade do ser humano e seja inspiração. Domine o seu estado, mude a sua verbalização e você mudará todo o mundo à sua volta. Permita-se ser o líder
que você nasceu para ser. E nós chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Que alegria, que gratidão poder estar realmente entregando isso para vocês. E eu quero parabenizar você que se permitiu estar aqui nessa jornada, nessa primeira videoaula. Então fica ligado, porque na próxima semana você receberá a nossa segunda videoaula, onde eu estarei falando sobre a consciência do merecimento. É isso mesmo, porque você é sim merecedor, merecedora de muito mais. Então, a gente se vê até a próxima aula. Tchau!